Olá, o programa Nossa Saúde de hoje vai falar sobre o Setembro Verde, que é um mês de discussões, de conscientização sobre o câncer do intestino. Esse câncer ele vinha atingindo cada vez mais pessoas e mais cedo. Então vamos entender exatamente o que é essa doença, vamos falar de prevenção, tratamentos e, sobretudo, sobre a importância do diagnóstico precoce. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Nossa Saúde. E para falar então sobre o câncer do intestino, sobre prevenção, sobre conscientização, nós recebemos aqui no estúdio a doutora Maria Cecília Araújo, que é oncologista. Doutora, muito obrigada, seja bem-vinda ao programa. Eu que agradeço o convite de estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre essa campanha, né, que é um alerta mesmo para a população sobre o câncer coloretal. Um tema bastante importante, né? E eu gostaria que você começasse explicando para a gente porque o câncer do intestino é também conhecido como câncer do colo retal. Como é que se caracteriza essa doença, esse tipo de câncer? Então, o câncer de intestino, ele pode ocorrer tanto na porção do intestino grosso, que é chamado também de cólon, ou do reto, né, que é a parte final ali do intestino. Por isso que também chamamos de colo retal, além de câncer de intestino. Ele se caracteriza pela proliferação desordenada de células dentro da parede do intestino. Então, primeiro ocorre a formação de um pólipo, que é um tumor geralmente benigno, né, pequeno. Esse pólipo, com o passar dos anos, ele vai crescendo, vai sofrendo mutações, e então, até que vira um tumor agressivo, que é um conjunto de células formando uma tumoração grande que pode fechar o intestino, causar dor e vários outros sintomas, inclusive ir para outros locais, né, pulmão, fígado. Pode se espalhar assim rapidamente? Rapidamente. Geralmente, entre a formação do pólipo e até esse tumor formar metástases, né, que são a disseminação para outros órgãos, demora alguns anos, né, claro, mas a partir do momento que já é um tumor invasivo, sim, ele pode se espalhar com facilidade para outros órgãos. Quais são os principais sintomas, né? Qual é o sinal de alerta para a pessoa assim, pô, devo procurar um médico? Então, qualquer alteração no hábito intestinal, ela deve ser investigada, né? O paciente pode evoluir com diarreia ou com fezes trancadas, né, que é a constipação. Pode ter dor abdominal. E um sintoma que é muito comum, que geralmente é o que as pessoas procuram um médico, que é um sintoma que mais assusta, é o sangramento. Porque o tumor pode sangrar e aí, a partir do momento que o paciente vai no banheiro, ele vê que teve algum tipo de sangramento. Agora, o que é bem importante a gente deixar claro aqui é que esse sintoma geralmente é um sintoma mais tardio. Né? Quando a doença já está avançada? Quando a doença já está avançada. Então, muitas vezes, nesse momento, o paciente já tem metástase ou então já é um tumor muito grande que vai exigir cirurgia, quimioterapia e outros tratamentos até mais intensivos. Então, na verdade, por isso o motivo da campanha, né? Que é a gente tentar fazer o diagnóstico antes dos sintomas. E quais seriam os exames para detectar então, um possível câncer no intestino? O que as pessoas deveriam fazer, digamos, anualmente ou com que frequência? Então, como o câncer muitas vezes é silencioso, a ideia que se teve é tentar pesquisar como a gente poderia fazer um diagnóstico precoce. Como no caso de câncer de mama, que as mulheres a partir de 40 anos devem fazer mamografia, né, mesmo assintomáticas. Então, o que fazer? Então, todos os pacientes hoje acima de 50 anos, mesmo assintomáticos, devem fazer uma colonoscopia, que é um exame que é feito através de uma câmera, né, que consegue ver a parte do reto e a parte do intestino, e aí esse exame retira os pólipos, que são essas lesões pré-cancerígenas, num momento precoce, onde o paciente ainda está assintomático, evoluindo então para tumores e para situações mais complicadas. Agora, é interessante observar que muitas pessoas, ao ouvirem falar sobre fazer um exame, fazer uma colonoscopia, se assustam, se apavoram e acabam dizendo, não, eu não vou fazer esse exame. Isso acontece principalmente com os homens, né? Por que isso? Na verdade, assim, claro, é um exame que causa um pouquinho mais de desconforto do que uma mamografia, que é um exame mais simples, né? Por quê? Porque ele exige uma sedação, né? Exige um preparo, né? O paciente tem que, no dia anterior, tomar alguns comprimidos para poder deixar o intestino limpo e a gente conseguir, durante o exame, fazer a visualização completa do intestino, né? É que antigamente esse exame era um pouquinho mais complicado. Hoje em dia tem todo um cuidado, as clínicas estão super preparadas para isso, né? Então, não vejo motivo de ter esse medo, não né? Há o que temer. Porque é um exame que é feito com sedação, né? O preparo geralmente começa no dia anterior, alguns comprimidos são tomados e na manhã do exame, então o paciente acaba tendo que ir algumas vezes no banheiro para poder deixar o intestino bem limpo e na sequência ele já faz o exame, né? Então,
geralmente não tem cólicas, não tem complicações. E se a gente for ver o custo-benefício, que é tu ter um diagnóstico precoce, evitar uma coisa que vai causar um risco, né? Então por causa já do pequeno desconforto. Isso, e já foi comprovado assim que esse exame ele previne, ele diminui o risco de mortalidade em mais de 50% dos casos. Então, se a gente colocar isso na balança, realmente não há motivo para deixar de fazer. É claro que um paciente idoso, frágil, que talvez precise de uma hidratação, vai ter que ter um cuidado, né? Mas isso o médico vai saber indicar e aí pesar e dosar e indicar o exame mais corretamente, né? Com que frequência ele deve ser feito? A partir de que idade? Então, na verdade, o ideal é que se faça esse exame a partir dos 50 anos, tá? Nos pacientes que não têm história familiar de tumores, né? Eu não sinto nada, não tenho história nenhuma na família, não tenho nenhum problema no meu intestino, a partir dos 50 anos. E aí existem algumas situações diferentes. Quais delas? Então, se você teve um parente com câncer na sua família, um parente próximo, você deveria fazer esse exame 10 anos antes do diagnóstico desse parente. Então, o meu pai teve câncer de intestino aos 52 anos. Então, eu, com 42 anos, já devo fazer esse exame para prevenir. Ou se você tem uma doença inflamatória intestinal, né, uma doença, outras doenças intestinais, que aí provavelmente você já tem acompanhamento com o médico por conta disso, retocolite, né, doença de Crohn, são doenças que o paciente tem que fazer um pouquinho antes, né, aí vai depender de cada caso, assim, mas falando de maneira geral, a população, a partir dos 50 anos, uma colonoscopia. Ótimo. Doutor, algumas estatísticas apontam, né, que o número de casos de pessoas com câncer no intestino vem aumentando e o que chama atenção também é que essa doença vem atingindo cada vez pessoas mais jovens. O que explicaria isso? A gente vê isso com certa frequência, né, e existe uma tendência de talvez mudar essa data da colonoscopia um pouquinho para antes, mas na literatura ainda não está comprovado, que por enquanto é 50 anos, né? A gente vê essa prevalência e tem algumas teorias, né? Por conta da dieta, que tem mudado bastante, né? Assim, hoje em dia existe uma alta incidência de dieta baseada em processados, que é um fator de risco para o câncer, né? Então, alimentos ultraprocessados, como salsichas, né? Essas coisas Peito que tem muito presuntos. Tudo que tem muito também corante, conservante, então houve um aumento disso, então a gente também não sabe se realmente isso é uma causa, né? Outra coisa também, a obesidade, o sedentarismo são alguns fatores de risco importantes para qualquer tipo de tumor, mas para intestino também entra, então a gente vê um aumento de obesidade, de sedentarismo hoje também na população, então isso pode ser mais um fator, né? Uma alimentação que não é rica em frutas, em verduras, né? As pessoas estão... Poucas fibras, né? Hoje todo mundo, às vezes, na correria do trabalho, acaba não cuidando, não tendo esse cuidado com a alimentação, né? E aí, ao longo de muitos anos, essa agressão no intestino, isso pode ser que isso seja um dos fatores que fez aumentar essa incidência. E essa doença, ela prevalece mais em homens ou mulheres? Aqui em Santa Catarina é mais ou menos equilibrado, né? A estimativa para 2018 era cerca de 18 mil casos novos para homens e 17 mil casos novos para mulheres. Então, basicamente, mais ou menos o mesmo valor, assim, não tem uma prevalência. E no seu consultório, né, como é que é a maioria dos pacientes que você atende? Eles já chegam lá, eles estão conscientes, eles vão para fazer justamente uma prevenção ou já chegam com a doença? Então, eu como sou oncologista, né, na verdade eu acabo já atendendo os pacientes com um diagnóstico, eles já chegam para mim com um diagnóstico, né, então... E isso que ver o meu lado também eu acho interessante. Por quê? Porque o paciente que chega para mim geralmente é um paciente que vai precisar de quimioterapia. Ele operou e aí ele vai precisar fazer um tratamento complementar, que é exatamente isso que a gente quer evitar com a campanha. Que é o paciente que não precisa estar fazendo outros tratamentos, que ele já tire o tumor antes, né? Então, depois que ele já tem um diagnóstico, ele quer fazer todo ano. Não, doutor, esse ano eu quero fazer, se tiver de novo, já quero tirar esse pólipo, né? Então, a minha amostra, ela é um pouquinho já mais, né? Eles gostam de fazer o exame, né? Mas, assim, quem tem que conscientizar mesmo não é o oncologista, porque pra gente já chega, são os médicos no geral, a população em geral que quem pode pedir esse exame é qualquer médico, um clínico geral, um ginecologista, que é o médico da mulher que faz o acompanhamento, já pode estar indicando esse exame. Tem que ter essa consciência, né, de que é necessário fazer o exame, que é necessário prevenir, né? E sobre tratamentos e sobre conscientização, sobre essa campanha, né, do Setembro Verde, a gente vai falar daqui a pouquinho no segundo bloco, a gente faz uma pausa então e volta na sequência com muito mais informações para você, não saia daí.
Estamos de volta com o Nossa Saúde, que hoje está entrevistando a doutora Maria Cecília Araújo, oncologista, e nós estamos falando então sobre o Setembro Verde, que é um mês de conscientização, de prevenção do câncer do intestino. Doutora, sobre tratamento, né? Como é que se trata o câncer no intestino? Então, o câncer de intestino, o tratamento ideal é a cirurgia, né? Por quê? Uma vez que ele está localizado ali no intestino, a gente retira o tumor, né? E aí a chance de cura é muito mais alta. Quando está no reto, que é na porção mais baixa do intestino, algumas vezes também precisa de radioterapia, tá? Porque é uma cirurgia um pouquinho mais delicada pelo local. Quanto mais precoce a gente descobre esse tumor, ou seja, nos estadios iniciais, né? Menos tratamentos a gente vai fazer. Então, se é um tumor pequeno, né, que é pequenininho, que não está causando obstrução, né, um tumor mais tranquilo, às vezes só a cirurgia é o suficiente. A partir do momento que o tumor cresceu e está um pouco maior, o tratamento é através de cirurgia, por vezes radioterapia e algumas vezes quimioterapia, né? E aí, quando o tumor já está mais avançado, está no pulmão, no fígado, em outros locais, aí praticamente quimioterapia seria o tratamento. E a partir do momento que a pessoa faz a cirurgia, né, como é que é a recuperação? Depende do tamanho do tumor, né, e o tamanho que foi essa cirurgia, né. Na maioria das vezes é tirado uma parte do intestino, né, e os pacientes costumam seguir bem, assim, é cortado ali, né, alguns centímetros do intestino. O pós-operatório fica ainda alguns dias internados, mas geralmente fica tudo normal. Às vezes, quando o tumor está muito grande, principalmente na região do reto, né, é uma cirurgia que pode evoluir com um pouco mais de complicação, né, com diarreia crônica, né, às vezes precisa ficar com a bolsinha, aquela bolsinha de colostomia, né, então tudo depende do tamanho do tumor e em que fase que está. Então, novamente, quanto menor o tumor, mais tranquilo a recuperação e mais fácil a cirurgia. A maioria das pessoas que faz a cirurgia, essas pessoas elas têm que usar essa bolsinha ou não? Não necessariamente, depende do local e de quão grande que está esse tumor, né? Então, como eu falei anteriormente, depende da... Se o tumor está num tamanho tranquilo, muitas vezes o médico já consegue fazer logo ali, cortar o pedaço de intestino e já fazer uma emenda e não precisar botar a bolsinha. E se bota a bolsinha, essa bolsinha você fica com ela para a vida inteira? Também depende do local do intestino, tá? Muitas vezes ela é temporária, né? Porque daí a gente faz uma proteção para cicatrizar bem ali, né, os pontos e aí depois volta ao normal, né? Mas em alguns casos, dependendo do local do tumor, principalmente se é muito baixo ali perto do esfíncter, né? Precisa retirar o esfíncter, daí o paciente acaba tendo que ficar com essa bolsa indefinidamente, né? Que é o que a gente tenta evitar, né, na maioria dos pacientes. Alguma novidade em questão de tratamento? Então, muito se fala de imunoterapia hoje, né, que é um tratamento que está bem em alta, mas para câncer de intestino ainda nos casos iniciais não tem indicação, tá? Para pacientes já com metástases, tumores no pulmão, no fígado, alguns casos a gente pode até indicar imunoterapia, mas também é uma coisa mais rara. Hoje em dia, a novidades assim não tem muito. O que se faz é cirurgia, quimio e radioterapia, é o básico, né? É o comum, né? É. Agora, doutora, um diagnóstico de câncer é sempre preocupante, é sempre chocante, né? Todo mundo se apavora. Agora, quando se fala de câncer de intestino, parece que as pessoas ficam ainda mais apreensivas, com mais medo. Realmente ele é um câncer mais agressivo, mais perigoso? O câncer de intestino, quando ele é diagnosticado no estadio 1, que a gente chama, né, que ele está pequenininho, não invadiu as ínguas ali em volta, a chance de cura é 90% em 5 anos, é muito alta, né? Quando está no estadio 4, ou seja, ele é diagnosticado tardiamente, já no pulmão, no fígado, 13% mais ou menos dos pacientes vão estar vivos ali depois de 5 anos. Então, é um tumor agressivo? Mas quando ele está já disseminado, né? Se a gente consegue tirar ele numa fase inicial, muito menos ele vai ser agressivo. É o câncer que mais incidente, né? O segundo tumor mais incidente em mulheres no Brasil. Só perde para câncer de mama. E para homens é o terceiro, perdendo para próstata e pulmão. Então, veja, é um tumor que a gente não pode fechar os olhos, né, para a prevenção. Né? Então, tem que realmente focar na prevenção. Doutora, nossa repórter, Michele Todescato, ela entrevistou uma paciente, a Tânia, né, que enfrentou um câncer no intestino há mais de 10 anos. Graças a Deus ela conseguiu se recuperar, fez cirurgia, fez quimioterapia, hoje está recuperada. Ela conversou então com a Michele, contou um pouquinho da experiência dela e a gente vai ver essa reportagem agora, dá só uma olhada. Eu sempre procurei fazer exames de rotina.
E num desse, a doutora diagnosticou, né? Na verdade, eu fiz os exames e deu tudo ok. Mas ela não gostou do resultado e quis repetir o exame. Então, veio o diagnóstico de câncer de intestino. Eu, lógico que me abalei, né? Era fim de ano, então eu fiquei sem falar para ninguém, porque não queria estragar o fim de ano da família. Mas depois, dia 6 de janeiro, eu me internei, fiz a cirurgia. Quem fez foi o doutor Dameral, que era um excelente médico. E ele, depois da cirurgia, veio falar comigo para perguntar quem foi a médica, né, que te examinou. E aí eu falei, foi a doutora Elisa. Aí ele disse, essa médica salvou a tua vida. Porque o câncer de intestino, ele às vezes é silencioso. Depois da cirurgia, eu fiz químio durante bastante tempo, porque eu tive uma alergia a uma medicação. Eu fiquei 2 anos e 1 ano e 2 meses fazendo químio. Então, é um período bem terrível, né? Mas eu procurava, assim, ser positiva, fazia tudo o que os médicos mandavam. E o que eu diria, as pessoas têm que procurar, têm que fazer os exames. É necessário que você não deixe sentir para procurar um médico, às vezes pode ser tarde. Então, e faça todo o tratamento, cumpra tudo que eles orientam, porque eles estudaram para isso, eles que sabem, né? E é isso que eu diria, assim, não deixe de fazer seus preventivos, não deixe de fazer seus tratamentos, é muito importante. Passaram-se 13 anos, foi final de 2006, onde foi feito o diagnóstico. Janeiro de 2007 eu fiz a cirurgia e hoje eu ainda continuo fazendo meus exames, mas me vejo curada, não tenho mais nenhum problema. Tenha coragem, enfrente de frente o problema. Hoje o câncer não é aquele bicho, sabe? A gente tem condições de vencer. Tem que ser positiva, assim, fazer direitinho. Doutora, a gente viu aí o depoimento da Tânia, paciente que teve câncer no intestino, né, há mais de 13 anos. Ela fala uma coisa bastante importante, que é a questão de ser uma doença silenciosa. Exatamente. Essa é a tecla que a gente quer frisar na campanha, né? Realmente tem que tentar descobrir essa doença o quanto antes, né? Porque até ela causar sintomas, até ela dar dor abdominal, dar sangramento, fechar ali o canal do intestino, ela já cresceu muito, né? Então, o tumor vai crescendo silenciosamente, né? E quanto antes a gente descobre, menos tratamento a gente faz. A Tânia, ela descobriu num ainda momento intermediário, né? Assim, ela teve alguns sintomas, então ela precisou fazer quimioterapia, né? Se ela tivesse descoberto um pouquinho antes, talvez nem quimioterapia precisasse. E com a quimioterapia, com certeza, agregou benefício para ela e aumentou a chance de ela estar curada. 5 anos depois, ela está curada. E ela deixa esse depoimento bastante importante sobre a questão de descobrir cedo, né, que foi o que salvou a vida dela. Com certeza. E também a questão de manter-se otimista, apesar de ser uma doença e muitas vezes devastadora, é uma doença preocupante, com certeza. Ela teve, né? o diagnóstico, com certeza foi um choque, né? Tem paciente que no caso dela, não vou fazer nada, já fica apavorado, fala em quimioterapia, já fica de cabelo em pé, desesperado. Ela fez todos os tratamentos e ela está aí, né? Vivendo a vida, curtindo, porque ela foi persistente, tanto no diagnóstico, né, na hora que ela teve a notícia, ela teve o baque, mas ela cumpriu tudo que ela deveria e aí a chance de cura dela aumentou e ela está curada, realmente. Porque o caso dela é bem exemplar, bem emblemático, né? Ela deixa bem claro isso, que é a questão da pessoa se disciplinar e realmente acreditar que vai se curar e fazer um tratamento que lhe é prescrito sem contestar muitas vezes, né? Porque não vou fazer a quimioterapia, não vou fazer a radioterapia, não. Tem que fazer, como ela diz, os médicos estudaram para isso, se você está em boas mãos, você deve seguir aquele tratamento para a sua recuperação. Não tem como fugir disso, né, doutora? Não tem, não tem. E aí agora nós temos então
a campanha, o mês de setembro, que é considerado Setembro Verde, o mês verde, né? Então, um mês de conscientização, de prevenção, onde se trabalha muito aí as informações para que as pessoas possam, então, né, frisando, ter essa consciência de que é preciso e que é importante sim se prevenir. Como é que está sendo trabalhada essa campanha em Santa Catarina? É assim, ó, o Setembro Verde começou em 2016, né, aqui em Santa Catarina. Ele é um alerta, né, para a população, porque o que a gente quer com essa campanha é difundir informação de qualidade, tá, para todo mundo sobre como que a gente pode fazer para prevenir. Então, quais são os objetivos da campanha? Explicar para a população sobre o risco do câncer de intestino e aí então trabalhar com prevenção, ou seja, evitar obesidade, evitar sedentarismo, estimular uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, né, evitar o uso de processados. Então, explicar para a população que se a gente tiver um estilo de vida saudável, a nossa chance de desenvolver o câncer é muito menor. Então, são feitas várias ações, né? A gente tem o dia D no HU, que vai ser uma aula com um monte de gente, a gente produz folders e a gente distribui em várias clínicas, vários setores da cidade, né, que estão em contato direto com a saúde, explicando o que é o tumor, né? E um outro objetivo da campanha também, é claro, auxiliar também os pacientes que estão na fila de espera por esse exame. Porque essa fila de espera é muito grande? Enorme, são milhares de pacientes que estão esperando, assim, então... A ideia é agilizar isso? A ideia é agilizar, porque como é um exame que demanda anestesia, né, um exame que demanda ter uma equipe qualificada, o aparelho de colonoscopia, então esse exame pelo SUS acaba tendo uma demora, né, tem uma fila... Porque é um exame caro, é um exame mais caro, exatamente, então ele acaba demorando para conseguir, né, então tem bastante gente na fila de espera. O ano passado, a gente fez um mutirão no HU, tá? Esse mutirão, a gente conseguiu fazer 50 colonoscopias dessa fila de espera, foi um sábado, então foram os médicos, toda a equipe, todo mundo lá. E aí foi tirado pólipos de várias pessoas, né? E, se eu não me engano, foram 2 diagnósticos de tumor numa fase mais inicial. Esse ano a gente vai fazer um pouquinho diferente, não vai ter um dia de mutirão, né? Vão ser feitos exames ao longo de todo o mês. A ideia é fazer 200 exames, porque aí a gente fazendo durante todo o mês, a gente consegue fazer mais exames, né? E aí a gente tem apoio também de algumas indústrias que deram material, forneceram material para a gente poder conseguir fazer isso. Então, os médicos do HU vão estar fazendo essa ação, né? Tão interessante. Então, a ideia é uns 200 exames esse mês. Doutora, você falou então que o Setembro Verde começou em Santa Catarina, essa campanha toda, né, em 2016. Dá para perceber um resultado de lá para cá, um resultado prático com relação às ações feitas? Eu também vejo que a campanha vem crescendo, né, ano a ano. Sim, exatamente. Assim, o ano passado a gente até trouxe um intestino gigante, né, para cá, a gente conseguiu trazer, que foi o ano passado e no outro também, que é um intestino enorme, a gente expôs no shopping, e aí por dentro a pessoa caminhava pelo intestino, viu que era um pólipo, a gente levou várias escolas, crianças, né, lá, então eu acho que com certeza a gente está tendo um impacto positivo, né, assim, eu não sei te dizer em números, porque isso é difícil da gente medir, mas a nossa ideia é fortalecer essa campanha ano a ano, e eu acho que o impacto é só crescer, né, para poder realmente a gente, no futuro, ter esse impacto positivo na saúde das pessoas. Pelo que você vê no dia a dia, as pessoas estão mais conscientes hoje sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce, ou ainda falta muita consciência? Ainda falta bastante consciência, né? É claro que se a gente for ver assim, antigamente as pessoas nem sabiam que era uma colonoscopia, né? Eu acho que hoje, se você perguntar na rua, assim, para as pessoas, você sabe, até tem vontade de fazer essa pesquisa, né? O que é uma colonoscopia, com quantos anos se deve fazer. Então, assim, eu já recebo pacientes no meu consultório que já outros médicos solicitaram, né? Que já fizeram, a gente vê história na família, a gente, esse exame é legal fazer. Então, é claro, a gente vê que está crescendo a informação. Mas, com certeza, a campanha vem mesmo para poder frisar, né? E frisar, eu acho que o principal não é só no exame, a gente tem que frisar na prevenção. Porque mais fácil do que a gente estar fazendo exames e tratamentos e quimioterapia é prevenir, né? Gente, é simples, atividade física, alimentação adequada, eu acho que é uma coisa que, assim,
hoje em dia não tem como fugir disso, né? Para todas as doenças, Para todas né? as doenças, inclusive câncer de mama, né? Evitar tabagismo, que foi uma coisa que eu não falei também, né? Que é fundamental. Fundamental. Então, eu vejo que o mais importante da campanha é alertar a população para fazer a nossa parte, né? Eu acho que isso é importante. Então, só para encerrar nossa entrevista, doutora Maria Cecília, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né? Como é que elas podem, então, ter uma saúde ainda melhor? Eu sei que você já falou várias vezes a questão do exercício, a questão da alimentação, mas eu acho que não custa, mais uma vez, deixar essa mensagem para as pessoas, por favor. A mensagem é a seguinte: o câncer é uma doença silenciosa, muitas vezes, é uma doença que mata. A gente está acostumado a ver paciente, às vezes, mais jovem ou até mais idoso sofrer, né, com a doença. É uma doença que realmente é triste, né? E hoje em dia os avanços são maravilhosos no tratamento, tem muita doença, mas é claro que a melhor solução sempre vai ser a prevenção. E a prevenção do câncer de intestino é feita através de ações simples, que é o cuidado na alimentação, o cuidado na dieta rica em frutas, verduras, não ser sedentário, evitar o tabagismo, evitar carne vermelha em excesso, evitar bebida alcoólica em excesso. E a gente tendo todo esse cuidado com a nossa saúde, aliado à medicina de precisão, que é exames certos na hora certa, que é a colonoscopia antes dos 50 anos, né? A partir do momento que o paciente faz 50 anos, a gente consegue aí fazer um bem muito grande, né? Então, não deixem de fazer seus exames e sejam rigorosos com a sua alimentação e com a sua saúde. É isso aí, ficam aí então os alertas, as dicas da doutora Maria Cecília. Muito obrigada pela sua participação, eu que agradeço trazendo o convite aqui para nós todos, né, informações tão importantes, tão relevantes, realmente, para que as pessoas tenham essa consciência de se cuidarem um pouquinho mais, de levar isso a sério, né, doutora? Obrigada. Obrigada e sucesso aí na campanha. Obrigada. E dessa forma, então, a gente vai encerrando Nossa Saúde de hoje, que falou sobre Setembro Verde, a prevenção com relação ao câncer no intestino. Muito obrigada pela sua participação e lembrando, né, que se você tiver aí qualquer sugestão de tema para ser tratado aqui no nosso programa, basta mandar um e-mail, o endereço que aparece aí na sua tela e a gente já te agradece. Muito obrigada e até a próxima.